Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela sofre uma tentativa de abuso. Cândida revela a Clarinha que ela e Álvaro são os pais dela. Mirtes é chantageada pela carta de Yolanda. E não acaba por aí. Geraldo é expulso de casa por Samantha. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal, de 12 a 16 de agosto. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Leonardo vai à casa de Ângela e suplica que ela o perdoe por ter duvidado dela. Ele diz que conversou com o inspetor Benjamin e que o acidente do ciclista foi mentira e que eles são um grupo de extorquistas. Ângela fica perplexa ao ver até onde Salma e Álvaro foram capazes de chegar. Léo diz que Salma saiu de seu apartamento. Ele diz que está muito apaixonado por Ângela e não para de pensar nela. Leonardo tenta beijá-la, mas Ângela diz que ele é um homem casado. No dia seguinte, Ângela conversa com Geraldo e conta que Samantha exigiu que ela renunciasse seu trabalho. Geraldo fica indignado e diz que ela ficará assim no hospital. Ângela diz que não quer ser motivo de discussão entre Geraldo e Samantha. Geraldo diz que ela não tem culpa de nada e que a culpada é a própria Samantha. Ele conta que Dário vai expor sua filha por assédio sexual e que ela o ameaçou. Uma mulher chamada Ruth procura Clara para dizer que ela e Dário foram amantes. Ruth diz que Dário tem uma longa lista de conquistas do Hospital Vega e que está grávida dele. Ela diz que Dário prometeu se casar com ela, mas tudo era mentira e que o passatempo favorito dele é enganar mulheres jovens. Clara fica decepcionada. Ângela confronta Álvaro se ele teve algo a ver com o suposto ciclista que foi atropelado por Leonardo. Álvaro nega retundantemente e Ângela acaba acreditando no canalha. Samantha surpreende Ângela no escritório de Álvaro e a questiona. Ângela somente a ignora e se retira. Samantha exige explicações do marido. Álvaro diz que só está ajudando Ângela para inaugurar uma clínica em sua cidade. Samantha diz que ele só procura pretextos para estar com Ângela. Álvaro diz que se está fazendo isso é para afastar Ângela da cidade. Samantha acredita em Álvaro, mas ele deixa claro que só está fazendo aquilo por Ângela e não por eles. Duarte começa a sentir fortes dores por conta de sua doença. Ângela o vê, pede permissão para fazer suas massagens e Duarte, mesmo com toda a sua arrogância, aceita. Ângela consegue aliviar as dores do mal-amado. Ruth diz a Álvaro que já fez o que ele mandou e recebe dinheiro do mau caráter. Cândida visita Clara e percebe ela triste. Clara diz que uma mulher apareceu ali dizendo que estava grávida de Dário e começa a chorar. Cândida a consola e sugere que ela escute Dário antes de tomar seu próprio julgamento. Dário chega em seu apartamento e Clara o questiona sobre Ruth. Dário nega que Ruth esteja grávida, mas confessa que ela foi sua namorada no passado. Nancy avisa Geraldo e Ângela que negaram a liberdade de Adela e que agora ela foi transferida para um presídio. Ângela fica devastada e Geraldo tenta acalmá-la. Nancy diz que Adela terá que responder o processo de assassinato no regime fechado. Mais tarde, Geraldo chega em casa e Samantha ameaça o pai dizendo que se ele não apoiar a demissão de Ângela, então será ele quem sairá do hospital. Geraldo fica indignado quando Samantha diz que poderá convocar uma reunião para tirá-lo da presidência. Samantha diz que sabe que é acionista majoritária do consórcio e que pode fazer e desfazer tudo o que quiser. Ela diz que é Ângela ou ele. Samantha diz a Geraldo que ele sabia que sua mãe havia deixado as ações do hospital e a mansão para ela, mas não lhe avisou de nada. Geraldo diz a Samantha que ela está caindo muito baixo e sequer pode respeitar a última vontade de Beatriz. Samantha diz que não pode e nem quer, e que Ângela e Adela já o mantêm enganado. Leonardo confronta a Salma se ela sabia que os irmãos Romero são os golpistas. Salma se faz de desentendida, mas Léo exige saber se ela realmente pagou os milhões por sua liberdade. Salma diz que fez uma transferência e que se ele quiser pode mostrar. Leonardo exige ver, pois quer saber se ela está dizendo a verdade ou não. Salma fica muito nervosa. Ângela entregou o projeto para Fernando e aguarda sua análise. Fernando volta para sua sala. Diz a Ângela que ela não é só linda, mas inteligente também, e se aproxima dela. Ângela agradece e Fernando diz que só falta um detalhe para aprovar e tenta beijá-la. Ângela o empurra e lhe dá uma bofetada. Salma diz a Leonardo que é humilhante ele desconfiar dela e que não vai mostrar nada para ele, pois tem dignidade.
Leonardo diz que não está humilhando e só quer ter certeza que ela pagou aqueles milhões por sua liberdade e que só a palavra dela não lhe basta. Léo recebe uma ligação de Nélida pedindo que vá para o hospital, pois tem uma urgência. Leonardo diz a Salma que está indo para o hospital, mas que quando voltar quer ver o comprovante da transferência e que o casamento deles está em jogo. Fernando diz a Ângela que com uma belezura como ela na frente qualquer um fica louco. Ele tenta abusar de Ângela e diz que se ela ceder irá aprovar seu projeto e poderiam fazer muito dinheiro. Ângela dá um chute em Fernando, diz que sente muito nojo dos homens que querem ter algo que não merecem. Fernando manda Ângela sair de sua sala e que pode se esquecer do projeto. Guigo consegue andar e Luz fica emocionada. Geraldo diz a Samantha que ela é uma má agradecida e péssima filha. Ele diz que gostaria de não voltar a vê-la nunca mais e que já questionou Deus o motivo de ter levado Beatriz tão rápido. Agora compreende, e era para ela não ver o monstro que sua filha se tornou. Samantha diz que ele se esqueceu rápido de sua mãe quando chegou aquela criada assassina. Ela diz que quer a renúncia de Ângela no dia seguinte e, se não tiver, convocará uma reunião para tirá-lo como diretor do hospital. Ângela procura Álvaro e conta que Fernando queria que ela dormisse com ele para aprovar o projeto. Álvaro fica furioso, mas Ângela o acusa de ter planejado aquilo com alguma intenção. Álvaro nega e Ângela diz que ele só queria brincar com os sonhos dela e não acredita em nada do que ele diz. Álvaro jura que é inocente e que juntos irão denunciar aquele mau caráter. Desesperada, Salma tenta falar com Álvaro para ajudá-la, pois Leonardo quer provas da transferência bancária. Mirtes diz a Geraldo que vai falar com Samantha e tentar convencê-la de que suas ações não estão corretas. Geraldo chora ao ver como Samantha é cruel e desalmada. Álvaro vai atrás de Fernando. Diz que não sabe como ele ousou fazer aquilo mesmo depois de todos os favores que fez a ele. Fernando pede que Álvaro se acalme, mas ele o agride violentamente. Mirtes diz a Samantha que Geraldo está mal e que confirmou para ela que está apaixonado por Adela. Samantha diz que seu pai está idiotizado por aquelas sem-vergonhas. Mirtes aconselha que Samantha evite discutir com Geraldo e que faça ele ficar contra Ângela e Adela. Ruth manda um áudio para Clara e diz que vai enviar as fotos de seus exames, confirmando que está grávida de Dário. Clara vê o exame e Ruth diz que se ela tiver dúvidas, podem fazer um teste de DNA quando o bebê nascer. Fernando coloca sua gente para vigiar Álvaro e Ângela e quer vingança. Dário pergunta a Álvaro com que direito ele mandou aquela enfermeira para ver Clarinha. Ele diz que foi um truque muito barato para tentar separá-los e que não conseguiu nada. Álvaro manda ele sair imediatamente de sua sala. Salma diz a Mirtes que Leonardo está a pressionando para ter provas que ela não chantageou Ângela. Mirtes pede que ela se acalme e que irá ajudá-la. Leonardo fica sabendo que o amigo de Álvaro tentou abusar de Ângela e a acompanha na delegacia para fazer uma denúncia. Anoitece. Júlio começa um plano para desmascarar Mirtes e começa a fazê-la acreditar que ele quer mais uma oportunidade com ela. Ed diz a Oscar que ele não quer que as pessoas os vejam juntos e que estão indo muito mal. Ele diz que é melhor terminarem, porque é algo que não vai funcionar. Oscar fica triste e Ed diz que ele primeiro precisa aceitar o que é para depois começar uma relação. Álvaro se reúne com Cândida para tentar comprá-la e quer dar muito dinheiro para ela deixar a cidade e fazer o tratamento de sua doença. Cândida não aceita a proposta de Álvaro, diz que não tem nada a perder e que a única coisa que quer é acompanhar e cuidar de Clarinha. Álvaro fica furioso e Cândida está disposta a revelar toda a verdade. No dia seguinte, Samantha organiza uma reunião no consórcio e pede aos sócios o apoio para tirarem Geraldo Vega como diretor do hospital. Geraldo está indignado pela atitude da filha. Leonardo diz a Ângela que está disposto a terminar com a farsa de sua vida e que vai pedir o divórcio para Salma, pois já não pode ficar sem ela. Dário grava um vídeo denunciando Samantha por assédio sexual contra ele. Todos os acionistas votam para que Geraldo continue sendo o diretor do Hospital Vega. Samantha diz ao pai que com a porcentagem de suas ações basta somente um voto para tomar conta do hospital e que ainda falta o voto de Álvaro. Álvaro chega ali e fica sabendo da intenção da esposa. A secretária Mayra chega ali e entrega para Samantha um bilhete de Dário. Samantha cancela a reunião imediatamente e diz que no dia seguinte retomam o tema.
Ângela diz a Leonardo que contou a verdade para ele, mas que não tem a intenção de destruir os planos dele de formar uma família com a Salma. Léo diz que Salma se autodestruiu com suas mentiras e chantagens. Leonardo diz a Ângela que a ama e ela diz que ama ele. Ele diz que vai lutar pelo amor deles, para que sempre fiquem juntos e que ninguém os separe. Os dois se abraçam ternamente. Léo tenta beijá-lo, mas Ângela se esquiva. Nas redes sociais, Dário recebe apoio dos internautas por sua denúncia contra Samantha. Samantha está furiosa pelo vídeo e já mistura álcool com medicamentos. Álvaro diz a Samantha que ela está com a corda no pescoço e que reclamava por ele ir atrás de Ângela, mas ela segue querendo se deitar com Dário. Ele diz que está farto dela, do mesmo lixo de sempre, e que a sua reputação está acabada. Nancy diz a Ângela que já levantou a denúncia contra Fernando por tentativa de abuso. Ângela diz que sabe que fez o certo, mas teme que Fernando queira vingança. Álvaro lê para Samantha alguns comentários na internet sobre ela. Alguns dizem: Samantha pervertida, insaciável, Álvaro é corno. Ele diz à esposa que Dário deve ter provas do assédio dela e que jamais faria uma acusação daquele tipo sem alguma garantia. Depois, Ângela vê Álvaro e percebe que ele brigou com Fernando para defendê-lo. Ela faz um curativo na testa de Álvaro, que está com ferimento. Leonardo vê a cena e não gosta nada. Álvaro diz a Ângela que a única coisa que queria era ajudá-la para realizar seu sonho e que dessa vez não havia mentira ou armadilha nenhuma. Ângela segue sem acreditar no Moedas mexicano. Oscar instrui Samantha para gravar um vídeo negando as acusações de Dário. Depois, Oscar pede perdão a Ed, diz que quer que a relação deles funcione e acaricia seu rosto. Ed acredita em Oscar, porém Samantha está vindo e Oscar tira as mãos rapidamente de Ed. Ed diz que é melhor eles falarem quando ele não sentiu vergonha dele e ser quem é de verdade. Leonardo diz a Ângela que viu ela perto de Álvaro e pergunta por que ele estava ferido. Ângela diz que ele brigou com um amigo dele, que tentou passar com ela. Léo e Ângela se entendem e se abraçam. Salma chega ali, os flagra e quase vai para cima deles, sendo impedida por Álvaro. Salma diz a Álvaro que aquela maldita está com seu marido. Álvaro diz que ela precisa se acalmar e pensar em algo para provar a Leonardo que fez a transferência bancária para os irmãos Romero. Ed diz a Ângela que está triste por ter terminado com Oscar e que parece sentir vergonha dele. Ângela diz que Oscar precisa trabalhar em si mesmo. Anoitece. Álvaro passou a noite no bar enchendo a cara e Nestor o leva de volta para a mansão Vega. Álvaro diz ao advogado que agora sim perdeu Ângela para sempre e que a clínica de Real do Mar seria sua última oportunidade para ter Ângela ao seu lado. Ele diz que nem quando faz as coisas bem, certas e honestas, se dá bem. Álvaro diz que certamente Deus não lhe ajuda, pois sabe de seu coração. Já no dia seguinte, Samantha está inquieta e acorda Álvaro, pois quer o voto dele para destituir Geraldo da presidência. Ela diz que em troca do voto dele, não irá prejudicar Ângela, desde que ela vá embora das vidas deles. Samantha também propõe dar alguns porcentos de suas ações para o marido se apoiar. A relação entre Dário e Clara está abalada devido às intrigas de Álvaro e Ruth. Geraldo conversa com Álvaro. Diz que não está ali para suborná-lo, como certamente Samantha já deve ter feito. Álvaro confirma que ela já fez isso. Geraldo propõe a Álvaro que comece a ser honesto, que pelo menos uma vez em sua vida faça o certo. Ele diz que em alguns meses ele será pai, e um dia terá que prestar contas ao filho por suas ações na vida. Álvaro fica movido pelas palavras do sogro. Samantha vai atrás de Dário, confronta se ele tem vídeos íntimos deles e jura que irá processá-lo. Dário diz que se ela fizer isso, durante o julgamento surgirão provas que poderão complicá-la. Samantha ameaça Dário de morte se continuar com aquilo. Dário diz que não tem medo dela, mas Samantha menciona Clara. Dário ordena que ela não se atreva a tocar em Clarinha, mas Samantha lhe deixa ameaçado. Júlio e Mirtes se beijam, tudo isso para desmascarar a vilã. Geraldo visita Adela no presídio e os dois se abraçam com muito amor. Adela agradece por ele ter ido vê-lo. Leonardo se reúne com Júlio e reclama por ele seguir tendo relação com sua mãe. Flávia os ouve e, chateada, pede que Leonardo não questione o capitão, pois ele tem o direito de ser feliz com sua nova namorada. Leonardo diz a Flávia que ela tem razão, que ele tem coisas mais importantes para fazer do que ficar tentando saber das reais intenções de Júlio com sua mãe.
Geraldo e Adela se declaram e se beijam pela primeira vez. Eles ficam muito felizes. Nancy decide terminar sua relação com Abel por ele ser muito ciumento e machista. Na reunião do conselho, Álvaro surpreende ao declarar seu voto a favor que Geraldo siga sendo o diretor do consórcio Vega. Samantha fica desconcertada. A cara de tamanco diz que é melhor ele pensar muito bem ao invés de votar contra ela. Geraldo pede que a filha seja mais profissional e que Álvaro tem o direito de votar em quem quiser. Álvaro diz que está fazendo tudo pelo bem do negócio e que Samantha não tem a capacidade de administrar uma empresa como o Grupo Vega. Samantha fica histérica e diz aos sócios que todos irão pagar quando ela for a única dona. Mirtes liga para Angela e diz que quer falar pessoalmente com ela sobre Leonardo. Abel diz a Pablo que não está à altura de Nancy e que é um burro. Pablo diz que ele precisa mudar, mas Abel diz que é muito caipira e bruto. Pablo diz que se a avó deles estivesse ali, teria dado uma bronca nele e o aconselha que ele reconquiste Nancy. Leonardo e Angela estão cada dia mais apaixonados e ele promete que um dia eles formarão a família que sempre deseja. Nancy diz a Luz que já levantou a denúncia contra Félix pela agressão no hospital. Ela conta à amiga que terminou com Abel e que tem a sensação que ele não quer nada sério com ela. Luz diz que o sonho de Nancy é ser mãe e já Abel não quer ter um filho. Ed diz a Angela que tudo vai mudar se ela receber sua bolsa de excelência. Angela diz que sim, mas que isso só irá acontecer se for aprovada no exame do professor Duarte. Duarte observa Angela e Ed. Flávia sugere que Duarte faça as pazes com Angela e reconheça que a julgou de maneira equivocada, mas ele segue irredutível com sua atitude. Dário diz a Leonardo que Clarinha está destroçada pelo que a enfermeira, mandada por Álvaro, foi lhe dizer e que agora está duvidando dele. Leonardo estimula o irmão que lute por Clara, mas Dário pensa que ela merece alguém melhor, sem um passado como o dele. Mirtes e Angela se reúnem, e a Drácula reclama com a enfermeira dizendo que ela é um obstáculo para que Leonardo e Salma realizem seus sonhos juntos. Angela diz que não sabe como ela pode dizer isso, depois de tudo que Salma fez para o filho dela. Ela diz que não se importa com o que ela e Salma pensam, e não vai permitir que ela insulte. Mirtes diz que Salma lutou pelo homem que ama com as armas que tinha. Ela diz que Leonardo vai viajar com Salma, pois o pai dela não se encontra bem, e isso demonstra que ele está apaixonado pela esposa. Angela afronta Mirtes e diz, já terminou? E olha para a porta. Mirtes sai com o rabinho entre as patas. Leonardo avisa Álvaro que terá que viajar para o exterior e que ele terá que ficar à frente da Fundação Vega. Ele também ordena que ele não se atreva a se aproximar de Angela e o acusa de ter oferecido Angela como pedaço de carne para o amigo dele. Álvaro diz que as coisas não foram assim, mas Leonardo diz que ele colocou Angela em perigo. Ele diz que o único que ele quer é ter Samantha e sua fortuna na capital e manter Angela em Real do Mar para poder manipulá-la como ele gosta. Nancy diz a Pablo que Félix quer se vingar dela por ter conseguido o divórcio de Luz e por estar ajudando as pessoas da comunidade com o assunto da água. Félix vigia Nancy de longe, dá 3 tiros para o alto e foge. Nancy o reconhece e fica muito assustada. Samantha se reúne com Gonzales e decide preparar um ataque legal contra seu pai. Ela diz ao advogado que quer seu pai de joelhos na frente dela, aceitando todas suas condições. Nancy diz a Angela que Félix quer se vingar e conta que ele atirou enquanto ela e Pablo conversavam lá fora. Mirtes pede que Leonardo se afaste por completo de Angela. Léo diz à mãe que a querida Salma não é quem ela pensa que é. Samantha diz a Álvaro que se comportou igual ele, lhe traindo, mas que com ela lhe julgam duramente, pois é mulher. Álvaro diz à cara de tamanco que tem certeza que apoiou a pessoa certa para presidir o consórcio Vega. Samantha diz a Álvaro que precisa dele e sente muita falta dele. Álvaro diz que podem ter uma trégua e ver onde se leva. Dário diz a Geraldo que já tomou ações contra Samantha por seu assédio. Geraldo suplica a Dário que não torne público o áudio de sua filha que ele lhe mostrou. Dário diz que não fará isso por ele e pela dona Beatriz, que em paz descanse. Flávia despreza Júlio. Anoitece. Pablo tenta abrir o portão da mansão Vega, porém não consegue. Ele diz a Geraldo que parece que trocaram as fechaduras da casa. Samantha aparece ali e diz ao pai que quer que ele vá viver em outro lugar, pois aquela casa é sua. Álvaro é preso pela agressão contra Fernando.
Ângela liga para Leonardo, porém ele está no carro com Salma. Leonardo conta a Ângela que o pai de Salma acabou falecendo e irá passar alguns dias com ela e sua família no exterior. Geraldo diz a Samantha que ela está levando aquilo longe demais. Samantha diz que ele a obrigou àquilo e Geraldo pede que ela o permita entrar por memória da mãe dela. Samantha manda ele não meter sua mãe naquilo e que deveria ter pensado antes de tratar aquelas caipiras melhor do que sua filha. Com a morte do pai de Salma, o assunto do comprovante do pagamento dos milhões fica adiado, já que Leonardo quer ser compreensível com a esposa nesse terrível momento. Ângela fica sabendo da prisão de Álvaro, e Nestor diz que Fernando disse que só irá tirar a denúncia contra Álvaro se ela retirar a denúncia que fez contra ele por tentativa de abuso. O advogado diz que é conveniente que ela e Álvaro cheguem a um acordo com Fernando. Já dentro da mansão, Nestor telefona para Samantha e a informa sobre a prisão de Álvaro, que está preso por ter agredido um homem. Nestor conta a Samantha que Álvaro agrediu um funcionário público do setor de saúde. Samantha percebe que se trata do homem que iria ajudar Ângela a construir a clínica. Ângela vê Álvaro na cadeia e ele diz que ela ainda se importa com ele. Ângela pede que Álvaro não se confunda, que está ali por solidariedade, pois ele a defendeu daquele homem. Álvaro não concorda que Ângela retire a denúncia contra Fernando, pois quer que ele pague pelo que tentou fazer. Ângela diz que ele não deveria ter agredido Fernando. Nélida descobre que Samantha expulsou Geraldo de sua casa e fica abismada. Ela diz a Geraldo que ele é muito bom com todos os funcionários e eles o consideram como um pai, e se Samantha não o valoriza, ali ele tem uma segunda família. Geraldo agradece o apoio. Na delegacia, Samantha se encontra com Ângela e pergunta o que ela faz ali. Ângela diz que foi o marido dela que lhe chamou. Samantha diz que eles são uns cínicos e começa a gritar, feita a louca que é. Nancy e Abel fazem as pazes. Mais tarde, Álvaro sai da cadeia e Samantha tenta sair como heroína, dizendo que o advogado Gonzales conseguiu a liberdade dele. Álvaro diz que se saiu livre foi graças a Ângela, que retirou a denúncia contra Fernando. Samantha conta a Mirtes que seu pai já não morará na mansão. Álvaro diz à esposa que ela está passando dos limites e cometeu o pior erro ao expulsar o próprio pai de casa. Mirtes puxa saco, garante a Samantha que ajudará ela a convencer Geraldo a demitir Ângela do hospital. Ângela diz à Luz que tudo para ela é difícil. A vida devolveu sua mãe, mas agora voltou a atirar. E a mesma coisa aconteceu com Álvaro e Leonardo. Ela diz que tem a impressão que a vida gosta de brincar com ela. Luz tenta acalmar a amiga, dizendo que Deus dá provas que aguentamos. Ed avisa Ângela que no dia seguinte terá a prova para decidirem se eles farão o estágio de medicina no Hospital Vega. Ângela e Ed passam toda a noite estudando para a prova. Já no dia seguinte, Pablo conta a Luz que a senhorita Samantha expulsou o próprio pai de casa e que trocou as fechaduras. Guigo diz que essa mulher é uma nojenta. Luz diz que Samantha é uma desgraçada. Geraldo olha para uma foto de Beatriz e diz que falhou como pai, que a filha deles se transformou em uma pessoa horrível e que agora faz mal até para ele. Pablo e Luz planejam seu casamento e querem fazer a festa na comunidade. Pablo garante a Luz e Guigo que irá responder por eles. Cândida passa mal. Geraldo conta a Ângela que Samantha o expulsou de sua casa. Ângela fica indignada e oferece para ele ir morar na comunidade. Geraldo agradece, mas Ângela insiste que ele aceite sua proposta. Por fim, ele aceita ir morar na comunidade com todos para ter companhia e amor. Os dois se abraçam. Ângela diz: "Eu sempre quis um pai, e hoje vejo que encontrei outro. E nós dois saímos ganhando." Eles voltam a se abraçar com muito amor. Cândida foi internada no hospital e Clara a acompanha. Finalmente, Cândida decide revelar a Clara que, na verdade, é mãe dela. Úrsula vai ao apartamento de Leonardo para entregar a carta de Yolanda, mas se encontra com Mirtes. Mirtes fica chocada ao saber que a carta que Úrsula quer deixar foi escrita por Yolanda Morales. Ela tenta subornar Úrsula. No exterior, Salma recebe uma ligação do banco, onde informa que após a morte do pai dela, seus bens foram liberados. Flávia entrega as provas para os estudantes de medicina para tentarem estagiar no Hospital Vega. Mayra chega ali e avisa que, por instruções de Samantha, Ângela não poderá realizar a prova, pois ela não quer que ela estagie ali. Ângela fica indignada e Flávia tenta interceder por ela.
Mayra diz que só está dando o recado da senhora Samantha e que terá que recolher a prova de Angela. Angela fica muito abalada e Mayra lamenta a situação. Úrsula pede muito dinheiro a Mirtes em troca de lhe dar a carta. Ela diz que ela se comportou muito mal juntamente com o tal Aníbal e que na carta tem muitas coisas que não a convêm. Mirtes garante que vai conseguir o dinheiro dela, mas que no momento não tem. Úrsula dá uma semana para Mirtes conseguir dinheiro, caso contrário venderá a carta para o Dr. Santilano. Salma deixa um recado para Mirtes, dizendo que descongelaram todas as contas bancárias de seu pai e que agora terão o dinheiro de volta. Mirtes deixa um relógio como garantia para Úrsula. O inspetor Benjamin observa Mirtes e Úrsula e fica suspeitando. Samantha suborna o reitor da faculdade para que prejudique Angela e intercede por Salma para que ela refaça a prova. Oscar escuta tudo, indignado por Samantha fazer tanto mal para Angela. Samantha manda Oscar tomar muito cuidado com sua lealdade, pois pode lhe custar o emprego. Benjamin cerca Úrsula para tentar saber da relação dela com Mirtes Mourão. Úrsula nega conhecer Mirtes e Benjamin percebe que algo não está certo. Cândida faz uma grande revelação a Clara, que Álvaro é pai dela. Clara fica em choque absoluto. Cândida confessa que se envolveu com Álvaro quando tinha 35 anos e ele apenas 15. Clara está chocada. Cândida diz que gostava muito de Álvaro e que se ficasse grávida poderia tirar vantagem da família dele. Ela diz que os avós dela lhe processaram por abuso e que parou na cadeia por isso. Angela exige ver Samantha, mas Mayra avisa que ela proibiu a entrada dela em sua sala. Angela grita e diz: ela deveria pelo menos dar a cara e assumir seus atos. Ed chega ali, pede que Angela se acalme e a leva dali. Ele diz à amiga que se Samantha é capaz de tirar o próprio pai de casa, quem dirá fazer mal a ela? Angela diz que se não poder prestar seu estágio ali no hospital, então ficará somente como enfermeira, e Samantha vai cair do cavalo porque de nada servirá. Cândida diz a Clara que quando os avós dela ficaram sabendo de sua gravidez, negociaram com ela. Clara fica perplexa e Cândida diz que vendeu ela para os pais de Álvaro depois que ela nasceu na cadeia. Ela diz que os avós dela deram muito dinheiro para ela e depois saiu da prisão com a condição de desaparecer para sempre. Cândida diz que ela foi criada como irmã de Álvaro e que os avós dela a amaram de verdade. Clara está chocada e chora ao saber da verdade sobre sua triste origem. Cândida diz que voltou somente para vê-la, saber como ela era e que quando a viu tudo mudou. Ela diz que ela tinha direito de saber a verdade, ainda mais agora que está morrendo, e pede perdão. Clara diz que não pode perdoá-la, que só foi um acidente na vida dela e se retira. Angela liga para Leonardo e conta que não pôde fazer a prova para realizar o estágio no Hospital Vega por culpa de Samantha. Leonardo fica indignado e diz que tentará interceder por ela. Salma ouve e não gosta que Leonardo esteja falando com Angela. Ela diz a Léo que se da próxima ele quiser, pode lhe dar mais privacidade para falar com Angela. Salma demonstra a Leonardo que está satisfeita por Samantha não ter permitido que Angela realizasse a prova. Álvaro tenta falar com Clara e saber o que Cândida disse para ela. Clara se nega a falar com Álvaro e diz que não quer falar nunca mais com ele. Oscar está abalado e diz a Ed que lamenta o que Samantha fez com Angela. Ele diz que se odeia quando está com Samantha e mesmo não estando de acordo, sempre acaba sendo cúmplice das loucuras dela. Oscar diz que Samantha está por trás de muitas desgraças na vida de Angela e conta que ela é amiga do reitor da faculdade. Geraldo dá ordens para que tirem as coisas de Samantha do hospital. Ele diz à filha que já tem anos que ela não apresenta bem seu trabalho no consórcio e isso é um grande motivo para demiti-la. Samantha diz que é a dona e Geraldo diz que é o diretor e que lamenta ter dado tanto poder e confiança para uma malcriada. Samantha manda os empregados levarem tudo de volta para sua sala e ameaça deixá-los sem salário se não obedecer. Pessoal, essa Samantha tá um nojo, insuportável, chatonilda, não aguenta nem a ver a cara dessa praga. A cara de tamanco manda o próprio pai tomar muito cuidado com ela. Oscar diz a Ed que Salma também não poderia fazer a prova, mas que Samantha conseguiu abrir uma exceção para ela. Ele diz que poderia perder seu emprego se rebelasse contra sua chefe. Ed diz que não pode ajudar Oscar, pois ele não está disposto a sair de sua zona de conforto e que teme tudo. Passa-se dias. Salma e Leonardo estão prontos para voltar de viagem, quando ela sente uma tontura e quase desmaia.
Léo percebe ela pálida e diz que quando chegarem ao México irão fazer alguns exames. Álvaro tenta conversar com Clara, mas ela o despreza. Ela diz que ele é um egoísta e não quer saber nada dele.